18 anos é uma data muito simbólica na nossa cultura. É uma meta alcançada, mas também é rito de passagem, sinal de maturidade, afirmação e de novos caminhos a percorrer. É o momento de refletir sobre o passado e planejar novos rumos, com independência e vontade de vencer todos os desafios. A CUT nasceu há 18 anos para transformar o Brasil. Mas a sua história começa antes, com a luta pela democracia, pelo fim da ditadura militar. Na verdade, o movimento sindical vinha em ascensão antes de 64, inclusive modificando sua posição, sua relação com o Estado brasileiro, com os grupos dominantes, de um sindicalismo muito tutelado para um sindicalismo que tomava iniciativas e se colocava quase numa posição de independência. Ainda era quase, mas já era bastante avançado. Em 64 cortou esse processo, né? Mas certamente foi uma retomada vigorosa, até certo ponto inesperada pelos analistas, inclusive pelos que estudavam o movimento operário, porque depois de 64 começou um movimento na sombra, um movimento que se dava mais por greves, tartaruga, e parecia uma surpresa. Eu acho que naquele momento foi um modo pelo qual houve uma atualização do modelo sindical que a CUT representava e que entrava em sintonia com outros modelos sindicais em outras partes do mundo, tanto do mundo capitalista quanto do mundo socialista, onde também havia uma confrontação dos regimes autoritários da Europa do Leste. Então, havia um sindicalismo autonomista na Europa do Leste, havia um sindicalismo autonomista também nos países capitalistas, e isso não existia no Brasil, e eu acho que foi isso que a CUT representou. Portanto, ela tinha simultaneamente uma forte conexão com o momento político interno do Brasil e com o momento internacional daquele período de meados para o final dos anos 70 e início dos anos 80. O Diese, anteriormente, era considerada a central sindical. Você vai pegar discursos da década de 70, antes, porque dizia, não, essa é a central sindical, porque o Diese tornava possível que as diversas correntes conversassem entre si. Era o único ponto onde uma instituição que não estava na estrutura governamental, o Diese era uma união intersindical, o que era proibido pela CLT, pela legislação vigente, mas ao mesmo tempo era reconhecido como de utilidade pública. Na época mais difícil, era difícil um metalúrgico conversar com um bancário, mas em São Paulo conversava na reunião do Diese. Em Minas não podia, era mais difícil. No Rio de Janeiro era quase impossível, porque o Ministério do Trabalho focava muito o Rio de Janeiro. E em São Paulo não, na diretoria do Diese o presidente podia ser um eletricitário, o tesoureiro um bancário, o secretário um metalúrgico, o outro era um químico, um têxtil, então todos os sindicatos estavam ali. Isso foi fundamental para a resistência dos trabalhadores. Nesse período já existia uma militância sindical de oposição em outras regiões brasileiras, né? Você lembra? Nós tínhamos a experiência do pessoal de Osasco, por exemplo, uma experiência interessante, de 68, né? de resistência. Mas é 78 que começa, que consegue dar esse salto externo, porque é quando nós temos o abrandamento da ditadura, né? Não foi por acaso. Tirando a Venezuela, toda a América Latina estava dominada por regimes autoritários, então a luta sindical era uma luta política, basicamente. E até acho que, inclusive, a criação da CUT é muito mais importante do ponto de vista político, como uma das peças importantes, porque apressou o fim do regime militar, do que propriamente como movimento sindical. Porque eu acho que os sindicatos, isoladamente, especialmente os sindicatos do ABC, haviam aprendido a fazer a defesa das reivindicações de cunho puramente trabalhista, laboral, né? E o que era importante realmente era ter um movimento político unitário
que buscasse apressar o fim do regime militar, como de fato mais ou menos coincide a criação da CUT com o fim do regime militar pouco tempo depois. Nós tivemos a greve de 78, que foi uma greve marcante dos bancários, porque foi quando os militares implantaram o Decreto-Lei 1632, proibindo a greve nos setores essenciais, que tentou reproduzir as greves de braços cruzados dentro disso que aconteceu em São Bernardo do Campo. Aí, em 79, ganhamos os sindicatos bancários, foi o primeiro grande sindicato do país a cair na mão da oposição, e isso facilitou muito a organização das oposições a nível de Brasil, porque nós passamos a contribuir na organização do ENTOS, Encontro Nacional dos Trabalhadores, em oposição à estrutura sindical. Depois participamos da CONCLAT, sempre numa ideia de frente ampla contra a ditadura, se aliando com as igrejas, se aliando com o movimento popular, com o movimento sindical a nível internacional. Isso tudo foi importante, que era um princípio geral de unir os esforços para derrubar a ditadura. E quando começaram as grandes movimentações dos metalúrgicos em 77, 78, sobretudo 79 e 80, essa pastoral operária, esses membros da pastoral operária participavam muito também dessa movimentação. Eu creio que isso aconteceu através da pastoral operária e da Ação Católica Operária, a ACO, assim chamada, porque dentro desses grupos havia trabalhadores, além de haver também padres operários, como eram chamados na época, os padres operários. E a partir daí, a igreja toda do ABC esteve muito dentro dessa movimentação toda. Gravando, filmando, podia registrar toda essa sensação de que, né, aquilo não podia parar por ali, né? E quando eu fiz o Linha de Montagem, quer dizer, que eu centrei o filme na ideia da organização, né, de como é que, a partir de 79 e passando pela greve de 80, grandes mudanças ocorreram no processo de organização para a greve, né? Deu para perceber muito bem, e o final do filme leva para isso, né, tudo o que tinha sido ganho em termos de organização para a greve, né, não podia ser perdido simplesmente com uma volta para dentro dos sindicatos, né? Que aquilo tinha que desembocar em formas de organização superiores. Bom, eu acredito que o marco da ideia de criar uma central sindical se deu, pelo menos que eu tenha conhecimento, no Congresso dos Metalúrgicos feito no Guarujá em 1978. Ali, pela primeira vez, nós decidimos que era necessário criar uma central única dos trabalhadores. Esse foi o primeiro momento. Antes do Conclate, que foi em 81, nós tínhamos tido um Conclap, que foi um congresso das classes produtoras, ou seja, os empresários fizeram um encontro. A ideia da construção do Conclate, da gente fazer aquele congresso, ela teve várias nuances, tá? Uma delas era do companheiro Hugo Pérez, que entendia que era preciso a gente fazer um contraponto ao encontro que os empresários tinham feito. Mas nos sindicatos mais combativos, os sindicatos metalúrgicos do ABC e nos bancários, a certeza de que a gente precisaria ganhar uma central, de que a gente teria que construir, era muito forte. A gente ou construía ali, ou construía em algum momento, mas que a gente ia construir, a gente ia construir. Foi um ato político muito importante. Então, eu compreendi isso e imediatamente eu comecei a frequentar o Sindicato dos Metalúrgicos lá em São Bernardo. Eu saía do meu sindicato e ia para lá. Tenho a impressão minha, eu fui a primeira presidente de sindicato não operário e se aproximou dele. Durante esses meus contatos, eu encontrei o presidente do Sindicato dos Jornalistas, que também, eu tenho a impressão que logo após, ele também entrou em contato com o Lula. As oposições sindicais foram ganhando muitos sindicatos e fomos trabalhando pela base das categorias e articulando também as categorias entre si. Aqui nós retomamos a antiga frente sindical,
que por sua vez era a retomada do antigo PUA, o Pacto de Unidade e Ação, que o golpe militar tinha tentado destruir. Então, nós aqui retomamos a articulação entre várias categorias, não é? Na luta, seja específica, econômica, seja na luta democrática e na luta contra a estrutura sindical vertical. Então, é nesse processo que começa a se discutir uma central de trabalhadores. A CUT surgiu um pouco dessa fermentação de ideias e desse contato com o sindicalismo exterior. O sindicalismo de São Bernardo começou a se relacionar muito com o sindicalismo da Itália, especialmente, mas outros países também, da Alemanha. E a gente conheceu nesse relacionamento um novo sindicalismo, um sindicalismo que não tinha nada a ver com o nosso. E isso nos levou à ideia de uma central livre, tanto do governo, quanto dos empregadores, quanto dos partidos políticos, e se concretizou dentro desse ideário. Essa direção sindical que tinha o Lula como principal representante se propõe a enfrentar a ditadura, né, e fazer a greve ilegal, né, a greve que ia ser julgada ilegal pela Justiça do Trabalho, e a ideia era bancar essa parada, né. Eu acho que isso representava, naquele momento, uma proposta nova, né, porque não se conseguiria romper o imobilismo daquele período se esse passo não fosse dado. Então foi um conjunto, uma situação excepcional, porque, digamos que o momento político brasileiro, é muito interessante isso, o momento político brasileiro os empurrou para uma ação que não se esgotava na negociação com os patrões. Ela então saltou para a arena pública e isso, eu diria, para a democracia brasileira foi uma felicidade. Vamos mudar a CUT, que os pelecos querem afundar. Nós vamos mudar a CUT, que os pelecos... Em 1983 foi um ano histórico. O governo militar, representado pelo general Figueiredo, desmoronava. As eleições de 82 tinham levado o PMDB ao poder em vários estados. A inflação subia de forma descontrolada e mobilizava várias categorias na luta pela reposição salarial. Em julho de 83, foi feita a primeira greve geral no país, em solidariedade aos petroleiros, o que gerou a cassação de vários sindicatos. Bancários de São Paulo e Porto Alegre, metroviários de São Paulo, metalúrgicos do ABC e petroleiros de Paulínia e Mataripe, na Bahia. Mesmo sob intervenção, os sindicalistas mais combativos decidiram manter a data do Congresso de Fundação da CUT. O que deu manchete em 1980 foi quando o Lula foi preso e eu vi algumas declarações do pessoal da unidade sindical e eu falei, está rompida a unidade sindical. Isso já aconteceu em 1980. É que depois a gente tinha uma certa dificuldade, principalmente o Lula com sua responsabilidade de liderança máxima, era muito cobrado, tinha uma certa dificuldade de criar a ruptura. Eu vou dizer o termo sindicalista, eu acho que eu era mais porra louca, entende? Então eu queria bater de frente, essa coisa toda, que não tinha nada a ver, era um pouco mais na força do entusiasmo. E tudo isso se refletiu em alguns momentos da construção do novo modelo sindical brasileiro. Fizemos a comissão Procut, nessa comissão discutimos o congresso que teria que acontecer em 1982, aí já começou a surgir o grande debate para não acontecer o congresso por parte da unidade sindical, e nós defendendo, o nosso lado defendendo a realização do Congresso em 1982,
E a alegação que se tinha é devido às eleições que aconteceriam em 1982. Nós defendimos exatamente por ter eleição que o trabalhador deveria estar inserido no processo das discussões políticas, muito mais das discussões da reivindicação de trabalhistas. Uma corrente trabalhava em torno da bandeira da unicidade sindical, né? Cuja bandeira já prevalecia na estrutura sindical, de garantir um sindicato único na mesma região, tendo como base mínima um município, numa mesma categoria. Não permitia mais do que um sindicato na mesma categoria e no mesmo município, não é? A outra corrente se alinhava mais em torno da Convenção 87 da OIT, né? Da pluralidade sindical. Acho que essas duas questões que definiram tanto a divisão do movimento sindical. Às vésperas do Congresso de 83, novamente dentro da Comissão Nacional Procult, que reunia todas essas componentes, os dois blocos estavam na Comissão Procult, novamente houve um debate sobre o adiamento do Congresso. Dessa vez o setor combativo falou, não, chega, né? Nós vamos bancar o Congresso com as forças que nós temos. E quando chegou em 1983, também havia a tese para se adiar novamente o Congresso. Aí alguns dirigentes sindicais se retiraram de uma reunião que estava acontecendo nos sindicatos metalúrgicos e foram nos reunir nos sindicatos dos químicos, em São Paulo, e ali se tomou a decisão que nós realizaríamos o Congresso em agosto. Eu diria que a confusão toda era porque os dirigentes sindicais mais conservadores, que nós tão bem o tratávamos como os pelegos, não queriam participar de um congresso que criasse a CUT. Eles já não estavam mais nessa e eles perceberam a força que a gente tinha tido no conclave. Eles, então, não estavam dispostos a garantir que nós criássemos a CUT. Eu acho que a grande decisão que nós tomamos foi fazer o congresso com quem queria criar a CUT. Ou seja, se vai ficar a vida inteira brigando com quem não quer, vamos juntar quem quer criar e criamos a CUT. Já havia tido um esforço grande nas reuniões na Praia Grande, no conclave da Praia Grande, a formação da Comissão Nacional Procult, e isso desagou em 83 num congresso muito bonito em São Bernardo, que canalizou, que catalisou esse sonho da militância, dos trabalhadores do país inteiro, da cidade e do campo, e fundou a maior central que esse país aqui já viu. Foi uma coisa muito bonita, muito emocionante. Fulano educado, que nada faz pelo povo agricultor, que não tem terra para fazer o seu roçado. Nos organizamos, na época tinha poucos sindicatos, algumas oposições, então nós fizemos assembleias em alguns municípios e escolhemos os delegados, e eu me lembro bem que conseguimos lotar um ônibus de delegados camponeses que vieram para São Bernardo. E uma das minhas tarefas na época foi fazer uma campanha de arrecadação de recursos, juntamente com os companheiros do CAMP. Na época tinha o CAMP lá, que era uma entidade de apoio, já que os sindicatos camponeses não tinham recurso suficiente para vir até São Paulo. Tomei posse em 1º de fevereiro de 1983 e 2, 3 meses depois eu sou procurado pelo Lula e pelos outros dirigentes, né, do Sindicato dos Metalúrgicos e do Partido dos Trabalhadores, para que fosse feito um congresso na cidade, na nossa cidade, aonde eles pretendiam trazer milhares de pessoas, né? Aquilo me deixou apavorado, né? Quando eu entrei lá no estádio da Vera Cruz, eu fiquei abismado. Tinha 6.000 pessoas dentro. Graças a Deus fomos vitoriosos e deu aí, foi uma coisa bastante emocionante. As pessoas chegavam com frio, com fome, não tinha alojamento. Fomos por aí nas casas dos metalúrgicos buscar cobertor, buscar colchão, buscar blusa, mas foi gratificante porque vieram, né, milhares de pessoas representando centenas e centenas de sindicatos e fundamos a Central Única dos Trabalhadores. Era uma coisa assim incrível. Então o pessoal se animava muito para segurar o frio, era na base da cachaça, né?
de muita festa, muita cantoria. Cada estado, quando chegava, já trazia suas comidas típicas, as suas bebidas típicas, então ia montando essas barracas. Essas barracas tinham dois sentidos. Um próprio sentido que era uma forma de animar, de cada um trazer a sua cultura, mas também uma forma dessas delegações fazerem finanças, que era uma forma de ajudar a pagar as despesas de transporte. E era um momento muito feliz, mas também assim, muito difícil, muito diferente do que é hoje, naturalmente. Eu estava já trabalhando na organização da secretaria, credenciamento, e aí coordenei todo o credenciamento, que foi uma loucura, porque você tinha que checar as listas, foi um trabalho pesado, mas mais leve que o de 81, porque aí nós não tínhamos, estávamos todos, os que estavam lá queriam criar a CUT, tinham uma posição muito parecida. Né? A CUT, com todos os problemas que eu tive com a CUT, muitos problemas, muita discussão, muito debate, eu acho que foi uma necessidade. O aparecimento da CUT, portanto, não foi nenhuma surpresa, deveria ser esperado. É como eu disse, se ela era uma necessidade, eu acredito que sim. A forma pela qual ela foi feita podia ter acontecido de maneira diferente, mas eu acho que ela produziu um papel muito importante, porque a partir daí ficou cada vez mais claro que aquele sistema não ia conduzir a coisa nenhuma mais. A CUT foi fundada oficialmente em 28 de agosto de 83. Inicia-se então uma nova etapa, a de construção, sem nenhum apoio oficial, da maior central sindical que este país já teve. Esse primeiro ano, ainda a CUT era muito embrionária ainda, né? Os dirigentes que foram eleitos, eles ainda permaneciam nos seus sindicatos. Eles não, na medida que foi eleito para a CUT, eles não abandonaram a direção, as suas atividades, suas responsabilidades do sindicato e foram, né, para aquele lugar onde estava a CUT. Não, isso ainda era muito, estava se muito iniciando, havia um debate ainda muito grande ainda, se nós deveríamos ainda segurar a CUT, a banho-maria, para que houvesse uma recomposição da unidade no movimento sindical. O Congresso de 83 marcou-se de 84, que é para ver se reaglutinava o movimento sindical. E a tese que nós disputávamos é o seguinte: se nós, de repente, não fizermos uma direção definitiva, o que vai acontecer? O outro grupo vem e monta e sai na frente. E dito e feito aconteceu. Se não me engano, fizeram o Congresso em novembro, a CGT. Nós tínhamos diversas tarefas. Primeiro, nós não estávamos na estrutura oficial do movimento sindical. Nós não tínhamos imposto sindical como as confederações. Então, nós vivíamos da contribuição, se bem que tinha sido tirado essa contribuição no Congresso, mas ainda você não tinha uma cultura de patrocinar uma nova estrutura. Né? Então, por quê? Porque os descontos para as confederações, para as federações, já vinham automáticos, já vinham descontados, não tinham que pegar dinheiro que sobrava do sindicato para pagar uma outra entidade. Então, nós fomos lá convencer as pessoas, fomos discutir com os sindicatos, viajamos o país inteiro. Na nossa estrutura, nós tínhamos presidentes regionais, para que pudessem também ajudar nesse trabalho de contratar os sindicatos, de convencer os sindicatos, de trazer outros sindicatos a participar da CUT e a contribuir financeiramente, porque começamos aí numa casinha emprestada pelo Sindicato dos Químicos. Tínhamos eu e um funcionário e uma secretária e uma maquininha de escrever, e a escrivaninha. Era isso que nós tínhamos no começo, e aí o telefone, e era com isso que nós tínhamos que dirigir a CUT, porque ainda não, nem mesmo os dirigentes eleitos na executiva eram presidentes de vários sindicatos, não tinham aquela convicção de abandonar os seus sindicatos e vir aqui naquela casinha emprestada para a gente dirigir, pensar no movimento sindical a nível nacional. Quando nós fomos fundar a CUT e escolher a primeira direção, eu acho que o PT teve um papel importante em não partidarizar a CUT. Quando a direção do PT tomou uma decisão
encabeçada pelo Olívio Dutra e por mim, de que nenhum dirigente da Executiva Nacional do PT poderia ser membro da Executiva Nacional da CUT. Porque senão a gente ia criar uma confusão muito grande na CUT que estava nascendo, e a gente queria que a CUT tivesse caminhos próprios e que não ficasse subordinada ao PT. Em 1984, o povo brasileiro saía às ruas exigindo diretas já. Em 25 de abril, a emenda que propunha eleições diretas é derrotada no Congresso. No ano seguinte, Tancredo Neves é escolhido pelo Colégio Eleitoral, mas morre antes de assumir. No seu lugar, José Sarney dá início ao que se chamou Nova República. Os velhos problemas continuam: recessão, inflação e desemprego. Claramente, o que aconteceu foi que quando a CUT surgiu, a conjuntura tinha mudado, estávamos numa crise horrorosa, o desemprego em massa começou, não se conhecia no Brasil o desemprego como nós temos hoje, de modo que a CUT já pega esse movimento, vamos dizer, desinflando. E a partir do fim dos anos 80 até o Plano Real, pegamos uma inflação fortíssima, com desemprego, com muito desemprego, desemprego que vai crescendo, com o Plano Collor em particular. Então, eu acho que esse processo de construção da CUT foi fundamental e ele teve alguns momentos de salto de qualidade muito grande. Foi no Congresso do Rio de Janeiro, quando houve a primeira confrontação entre duas correntes políticas dentro da CUT, a chapa nossa, presidida por Meneghel, e uma chapa da oposição, capitaneada pela oposição metalúrgica de São Paulo, e aquilo já delineou que não seria tão homogênea assim a vida da CUT. No Congresso de Minas Gerais, nós tivemos uma decisão histórica que foi a obrigatoriedade de participar da vida da CUT quem fosse filiado a ela ou oposição reconhecida pela central sindical. Isso criou uma organicidade. Só nessa decisão nós aumentamos de 100 e poucos sindicatos filiados para mais de 750 sindicatos filiados. Foi dando consistência à vida política. E em 86 nós tivemos um outro momento decisivo na vida da central, foi a partir da vitória da oposição bancária do Rio de Janeiro e a partir dessa possibilidade de juntar os bancários de São Paulo, os bancários do Rio de Janeiro e vários bancários de Porto Alegre e outros sindicatos, nós construímos o primeiro departamento nacional de categoria da CUT, a estrutura vertical. Criamos o DNB, Departamento Nacional dos Bancários, os metalúrgicos criaram a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e a partir do próximo congresso nós decidimos estruturar em ramos, criamos 18 ramos por segmentos profissionais da vida profissional, e a partir daí a CUT cresceu muito. Um dos grandes problemas que a CUT enfrenta ainda é o corporativismo, não é isso? Cada categoria tratando dos seus problemas, cada campanha salarial faz por conta própria. Então, qual foi a forma de resolver isso? Tentar potencializar as lutas. É a organização por ramo. Então, você, quando vai fazer uma campanha salarial, você procura fazer de todos os metalúrgicos cutistas. O PCdoB, ele organizou uma corrente sindical classista. Já num congresso de 89, nós definimos romper com esse sindicalismo mais atrasado e até mesmo pelé em alguns setores, e se aliar com a CUT na luta, já em função de uma situação nova no país, onde haveria também uma candidatura da frente de oposições em torno do Lula, e a luta acabou colocando para nós a necessidade de lutar pela unidade do movimento sindical dentro da CUT. Nós, então, incorporamos a CUT participando do 4º Congresso da Central Única dos Trabalhadores. Com o seu crescimento, a Central sente a necessidade de discutir os grandes temas que afetam a vida da nação e se refletem sobre o dia a dia do trabalhador. Ampliando seu raio de ação,
reafirma-se cada vez mais como uma entidade democrática, combatendo todo tipo de desigualdade. Nós queríamos estar nas executivas dos sindicatos, das CUTs, da CUT Nacional. Foi assim que nós começamos a discutir, inclusive com outras companheiras de outras centrais sindicais do mundo afora, a importância de instituir as cotas dentro da CUT. Olha, foi uma das maiores experiências da minha vida. Nós, durante 2 anos, quase 3 anos, discutimos nesse país inteiro, em todos os sindicatos, em todas as CUTs, muito mais do que cota, muito mais do que essa ação afirmativa, muito mais do que essa necessidade de mulheres estarem nas direções. Nós discutimos a verdadeira questão de gênero. Nós compreendemos que gênero são concepções socialmente construídas que relegavam e relegam as mulheres a um segundo plano, a um plano inferior. Então nós fomos conquistando, homens e mulheres, a certeza de que as nossas diferenças biológicas não podiam justificar as desigualdades que eram impostas sobre nós. E foi nos dando a certeza de que a nossa contribuição nos postos, nos melhores postos, cargos, digamos assim, das CUTs, seria fundamental para que este debate pudesse ser cotidiano, para que essa conquista fosse solidificada no cotidiano. É verdade que o dirigente sindical, quando está na porta da fábrica, ele está defendendo o trabalhador que está entrando para trabalhar na fábrica, ou no banco, ou no comércio. Mas quando esse trabalhador sai, ele não é mais um trabalhador, ele é um cidadão, ele tem outros direitos, outros desejos, outras reivindicações que nós precisamos atentar para elas. Eu tenho defendido que a CUT precisa se transformar numa entidade sindical, eu diria, menos corporativa e mais cidadã. Se me perguntasse qual o momento mais importante, acho que o momento mais importante da Central Única dos Trabalhadores, na minha opinião, foi, sem sombra de dúvida, a participação da Central Única dos Trabalhadores de norte a sul desse país, com todas a nossa organização, seja ela a nível nacional, a nível estadual, a nível regional e com os sindicatos, foi a participação no impeachment do presidente Fernando Collor. Os anos 90 trazem um novo cenário político para o país. Em 94 é eleito Fernando Henrique Cardoso e surge o Plano Real. A inflação é estancada, mas aprofunda-se o desemprego estrutural e a recessão. Em 94, o 5º Congresso da CUT elege Vicentinho para presidir a central. Na verdade, eu tive a felicidade de pegar a nossa central, digamos, mais consolidada. E a nossa tarefa era ter uma central que tivesse uma relação, digamos, mais próxima da comunidade. Nós temíamos e gostaríamos que a nossa central não virasse um gueto. Nós queríamos que a nossa central tivesse o que eu chamo, e era o que nós dizíamos naquele período, o sindicato, a central como sujeito social, a defesa do sindicalismo cidadão. A nossa central, que tinha uma representatividade de 17 milhões, ao final do mandato a gente concluiu com 21 milhões representados, que tinha 2.445 sindicatos filiados à central, no final do mandato tinha 3.040 sindicatos filiados, a filiação da CONTAG e, no final da gestão, a criação das ADS, isto é, da Agência de Desenvolvimento Solidário. E essa agência, ela foi criada por causa de uma concepção que a nossa central adquiriu ao longo da vida, que foi exatamente compreender que não bastava lutar apenas pelo trabalhador representado na categoria. Não se institucionalizou no Brasil alguns direitos que existem em outros países, os países centrais e tal, de organização do local de trabalho, contratação coletiva, etc. Isso coloca para o sindicalismo brasileiro um desafio permanente, que é de construir o sindicato a cada instante. Não está dado que o sindicato é importante e que ele é um ator por si só, né? Isso estava dado nos anos 70 até os anos 80, quando, digamos, se viveu um ápice de uma determinada situação
de uma determinada forma de produzir. Era um modelo, digamos, includente. A pessoa vinha lá do sertão, ou vinha de uma pequena fazenda em Minas Gerais e trabalhava em São Bernardo, trabalhava em São Paulo, trabalhava no Rio de Janeiro, em fábrica, na construção civil, etc. Hoje isso eu vejo que cada vez mais complicado. Nós temos um sistema de produção excludente que deixa de fora uma boa parte das pessoas que querem trabalhar, né? Tem uma parte dos trabalhadores que está fora do esquema formal e que quer entrar no esquema formal. Tem uma outra parte que está fora do esquema formal e não quer entrar no esquema formal, está muito bem na informalidade e fica lá, né? Só que o sindicato tem que dar conta disso tudo. E o sindicato é uma estrutura que funciona bem para estruturas formais estáveis. Eu acho que o período mais difícil para a CUT foi justamente a década de 90, que foi um período de muitas mudanças, um período, inclusive, que foi o aprofundamento do projeto neoliberal aqui no Brasil. Abertura indiscriminada do mercado, arroxo dos salários, né, restrições ao desenvolvimento. E a CUT conseguiu, apesar de todos esses ataques, se consolidar com a central sindical que nós somos hoje. Havia uma tarefa muito árdua no sentido de combinar melhor as ações de cidadania da central frente a um período onde houve certa dificuldade do processo de mobilização frente a todas as políticas neoliberais. Este mundo terminou praticamente em 82, 83, começou com a Madame Thatcher, você foi incorporando um certo liberalismo, você foi incorporando a ideia de que o mercado era capaz de resolver todos os problemas, você foi para o polo oposto. Você veio num período em que a intervenção estatal no mercado de trabalho eram legitimadas por uma teoria para um novo paradigma em que o problema do Estado era sair fora, deixar as coisas funcionarem livremente, estabelecer a competição mais ativa possível, o que significava quebrar o monopólio dos sindicatos. E foi o que a Madame Thatcher fez com o carvão, fez com o resto. Esse negócio prosseguiu, digamos, do governo Reagan, e de lá você teve, isso se espalhou pelo mundo. Ao longo dos anos 80, início dos anos 90, a prioridade que era salário, condições de trabalho e assim por diante, passou a ser a tentativa de defender o que já tinha sido conquistado, uma luta de resistência, sobretudo no plano real com o atual governo, e ao mesmo tempo a tentativa de preservar os lugares de trabalho. Na virada do milênio, a central afirma-se como a maior central sindical do país, a quinta maior do mundo. No 7º Congresso, realizado em Serra Negra, o comando passa para as mãos de João Felício, um professor da rede pública que participa da CUT desde sua fundação. As empresas se tornaram especialmente flexíveis, tanto no sentido da sua estrutura interna, de poderem remodelar os seus projetos de produção para diminuir drasticamente a mão de obra em função de um dispêndio maior em tecnologia, quanto na possibilidade de repartirem os seus diferentes componentes operacionais, a linha de produção, a linha gerencial, a linha financeira, em diferentes partes do globo, de tal maneira a tirar o melhor proveito possível das possibilidades que lhe conviessem. Isso, então, cria uma situação altamente negativa do ponto de vista da possibilidade de participação democrática das sociedades como um todo e da classe trabalhadora muito em especial. Obviamente, isso cria um grande impacto para a organização sindical. Isso enfraquece demais a classe trabalhadora, enfraquece demais os sindicatos e obriga a uma recomposição da linha de ação
a maneira como se deve pensar um novo sindicalismo que seja compatível com essa nova situação. E esse sindicalismo necessariamente vai ter que pensar-se a si mesmo também, atuando num âmbito global. Bom, nós vivemos hoje um ambiente de multiplicidade de entidades representativas, de maneira que isso, obviamente, fragmenta muito mais as representações. Agora, não me parece de forma nenhuma que nós estejamos perdendo espaço nesse momento. Ao contrário, nós vivemos um mundo muito mais complexo e acho muito saudável que centrais continuem existindo, porque, na verdade, continuam defendendo, em primeiro lugar, o interesse dos seus associados, mesmo que esses associados tenham diminuído em número. Aliás, eu acho que uma das lutas das centrais é exatamente pela volta do emprego formal. Além de tudo, há outras lutas que são bastante importantes. Toda essa questão que passa pela educação, pela competitividade, o desafio da inserção global, a ALCA, a União Europeia que nós temos aí pela frente, enfim, esse olhar para o futuro é, sem dúvida nenhuma, uma obrigação e um espaço cativo das entidades representativas, seja ela dos trabalhadores, seja ela dos empregadores. Um fenômeno muito importante que está acontecendo, e acho que a central sindical, qualquer central sindical devia se preocupar, e a CUT está se preocupando, porque faz parte desse novo movimento que está nascendo hoje, que é o movimento da sociedade civil, onde organizações diversas, como centrais sindicais, movimentos sociais, entidades não governamentais, estão se organizando num movimento de reação para construir um outro mundo é possível. Esses movimentos se iniciaram há muito tempo, mas ficaram muito visíveis desde Seattle e principalmente no Fórum Social Mundial, que se realizou pela primeira vez em Porto Alegre. A CUT foi uma das que organizaram o encontro e que está se expandindo, se alastrando pelo mundo com um grande movimento de reação, de resistência, mas também propositivo por um outro mundo. Na verdade, é uma discussão que já foi levantada antes da necessidade de se fazer algo paralelo a Davos. Aí surgiu essa ideia de realizar o Fórum Social Mundial e o primeiro grupo de pessoas e entidades que tiveram essa ideia, o Cives, o Oded Grajew, o Chico Ita, a Luísa Mendonça, o ATAC, enfim, convidaram a CUT para fazer parte da organização desse processo. Ainda no momento onde jamais se podia imaginar que o Fórum Social Mundial atingisse a dimensão que atingiu. A Central discute hoje o seu papel social, redefinindo posições e ampliando suas frentes de atuação. A CUT é a maior central sindical brasileira, é a maior das Américas e é a quinta maior central sindical do mundo. E ela é uma central sindical extremamente original na sua organização e na sua representação. Nós somos extremamente fortes nos 4 grandes ramos da economia, né? No setor operário, no setor público, no campo e no setor de serviços. Hoje nós temos 3.100 sindicatos filiados e representamos aproximadamente 21 milhões e meio de trabalhadores. E essa inserção que a CUT tem no campo, na cidade, sempre procurando combinar, aliar as lutas do campo com as lutas da cidade, que dá a ela essa característica original. Eu acho que a CUT ela tem que estar participando dos grandes debates nacionais. A ALCA, a CUT tem que estar participando, o Mercosul tem que estar participando. Ela não pode ser vista apenas como uma entidade eminentemente corporativa. Se é verdade que a globalização é um mal, e é um mal, se é verdade que a globalização internacionaliza o lucro e nacionaliza a miséria, é verdade também que entre os povos é possível se globalizar a solidariedade, se globalizar as conquistas. É só observar que na América Latina hoje nós temos 250 milhões de pobres sem emprego e sem as mínimas condições. É preciso fazer algo que transforme, que incorpore esse conjunto na América Latina, mas se você observar isso no mundo, esse número é bem maior, vai bater em 1 bilhão ou mais de 1 bilhão de pessoas que estão sendo excluídas do processo de produção que existe atualmente. A CUT tem enfrentado dificuldades de cumprir o papel para o qual ela está chamada nesse momento.
de buscar organizar e desenvolver ações mais radicalizadas do que antes, porque a situação é mais radical do que antes. Isso talvez seja, nesse momento, uma fragilidade que nós temos que superar para que essa maior central sindical do Brasil possa, de fato, cumprir um papel que lhe cabe na história. A CUT deve mostrar alternativas na geração de emprego e renda. É trabalhar para que nós tenhamos cooperativas e empresas de autogestão geridas democraticamente pelos trabalhadores, no sentido de fortalecer o desenvolvimento local e solidário. A segunda fase da história da CUT, ela foi marcada também por uma atuação muito forte e da consolidação de uma política permanente de formação. E eu acho que essa política é uma referência para nós hoje, uma referência para a sociedade e também é uma referência nas parcerias que nós fazemos a nível mundial, na América Latina. São poucas as centrais sindicais que apostaram estrategicamente numa política permanente de formação sindical, formação política, formação ideológica, de quadros dirigentes, de lideranças intermediárias e também de liderança de base. E também formando uma rede de formadores no Brasil todo. E já é um desafio da última década do século XX, de compreender essa metamorfose do capital. Eu falo de maneira autocrítica, porque eu estou convencido, porque eu sou militante desse meio, eu me convenci de que nós não conseguimos compreender as transformações operadas na economia capitalista mundial. Por mais que nós conquistemos, por mais que nós tenhamos conquistado, por mais que nós tenhamos direito, sempre haverá razão para existir o movimento sindical, para preservar esses direitos que os trabalhadores adquiriram através dos tempos. Nós mudamos, aprimoramos a sua forma organizativa, a sua forma de agir, sem perder os princípios, sem perder de que lado nós estamos. O desafio no campo, além de ter uma organização sindical que represente a diversidade rural, também está colocado em temas de formular políticas a serem apresentadas aos governos e, sobretudo, numa perspectiva de nós termos futuramente no Brasil um governo democrático e popular. Mas, independente do governo que esteja, na época, a ideia nossa é formular política e disputar essa política para uma democratização do campo e para políticas agrícolas que atendam às demandas desse setor. Um dos papéis que nós nunca deixamos de lado é o papel negociador institucional que uma representação de trabalhadores tem. Nós vínhamos de um movimento que combatia a vinculação do sindicato com o oficialismo, mas nós não podíamos dispensar a negociação, a discussão com os fóruns e os espaços oficiais. O sindicato deve atender primeiramente, claro, os direitos dos trabalhadores e lutar por eles. Mas ele tem que fazer isso dentro do contexto do bem comum, na medida do possível atendendo ao bem comum. Ou seja, ele não pode ser simplesmente corporativista, claro que não. O Brasil, como é um país novo e é um país suscetível de modificações, eu tenho a impressão que o país pode dar um exemplo. De repente, ele pode encontrar um caminho onde os seus direitos se tornem absolutamente necessários e eles vão lutar por aí. A existência da CUT é uma aquisição democrática irrenunciável. Quer dizer, não se pode conceber o Brasil de hoje sem a Central Única de Trabalhadores. Cada um de nós tem um acúmulo, que tem um pedacinho de nós em cada momento dessa história e um pedacinho dessa história em cada um de nós. Então, é claro que quando eu estou aqui, eu vejo o Olívio Dutra, governador, um colega meu de faculdade, prefeito de Campinas, o Toninho, quando eu vejo e quando eu continuo com esse sonho maravilhoso de ver o Lula presidente da República, eu tenho certeza que, na realidade, o que está acontecendo é que esses pedacinhos estão se juntando e formando um novo Brasil. Ela procura sempre combinar
as suas reivindicações específicas pelo salário, pelo emprego, com mudanças estruturais e mudanças profundas que nós queremos fazer no Brasil. Quer dizer, a CUT quer mudar o Brasil.